A verdade, a vida, o pão da alegria descido do céu. De novo. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Quem lembrava dessa música, levante a mão. Antiga, né? Mas são músicas que expressam muito bem a proposta da liturgia do dia. Jesus, ele chama Tomé, aquele que leva o nome de o incrédulo, e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ao colocar essas três afirmações, ele consegue condensar, sintetizar o processo de santificação, de humanização, de divinização, eu falei santificação, e de cura. Tanto que não faz muitos dias, me deu um estalo, como diz os antigos, me deu um clique na cabeça, tentando mostrar como uma pessoa pode fazer esse processo de cura do homem todo e de todo homem. Porque a grande meta de Jesus é que o homem todo e todo homem fosse perdoado, regenerado, curado nele. Como ele faz? Sendo o caminho, a verdade e a vida. E aproveitei essas três palavras para apresentar um processo de reerguimento, de renovação. Jesus se diz o caminho. Todos nós cristãos, para todos aqueles que de fato queremos chegar ao Pai, e Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Ele é a porta estreita. Aquilo que Ele disse em outro momento, a porta estreita, difícil de passar, Ele é o caminho, porta estreita, mas é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão passar por Jesus, e para passar por Jesus é necessário entender sua proposta. O caminho significa seguir os seus passos. O caminho significa assumir as consequências do discipulado. O caminho que significa resignação. O caminho que significa esvaziamento. O caminho que significa obediência a Deus. O caminho que significa aceitar a perseguição, o caminho que é carregar a cruz, o caminho que é Jesus Cristo. A verdade. E aqui vem Pilatos: o que é a verdade? Por que Jesus não respondeu? Nunca entenderam? A resposta de Jesus é porque Ele é a verdade. Ele deu a resposta, porque Ele estava diante de Pilatos. Qualquer palavra de Jesus sobre o que era discurso, teologia, doutrina, feriria
o que ele disse: eu sou a verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? Jesus não responde, porque ele está diante de Pilatos. Ele chama para si o que ele afirmou hoje: eu sou a verdade. Uma verdade que nós, como cristãos, somos chamados a encontrar onde? Meus irmãos, nós vivemos muitas mentiras, pseudo-felicidades, fascinações. Nós vivemos hoje palavras ditas na malícia, interesses que são escondidos, atitudes que nós duvidamos. Então, o que é a verdade? A verdade nós a encontramos na palavra de Deus. A verdade nós a encontramos nos ensinamentos de Jesus Cristo, nas ações, na forma de Jesus agir. A verdade que contrapõe com a falsa verdade do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Pai, rogo por eles. A verdade que ela é colocada diante de cada um de nós, de mim a cada dia. Padre, 17 anos, você cristão, a verdade que está diante de nós, para que não erramos nas nossas opções e decisões. A verdade que é Jesus. A verdade que não nos leva a recuar. A verdade que nos faz caminhar certo. A vida. Eu sou a vida, disse Jesus. E aqui eu quero trazer presente, gostaria que ficasse registrado. Até fiquei muito pesaroso hoje no rádio. Alguém acompanhou o programa de rádio? Fiquei muito preocupado com aquela filha de Deus que no rádio não omitiu o nome. Mas não foi culpa da nossa telefonista, porque ela disse que só ia pedir oração. De repente, ela abre o coração e disse que por 1 ano ficou apaixonada por um presidiário. Até aí, perfeito. Não quero julgar os presidiários, mas ela acabou sendo refém dessa paixão, porque começou a ser usada para levar drogas, para conseguir dinheiro, se transformou numa mula. Vocês sabem o que quer dizer? Largou a família, largou a faculdade, largou o emprego e foi esmolar na rua, como ela disse, para conseguir dinheiro. A família do presidiário pediu que ela esmolasse, pedisse comida, que dissesse que tinha fome para ganhar uns trocados para alimentar o vício dele e infelizmente o vício dela. Deus agiu. A vida em plenitude de Jesus agiu. Porque depois de 1 ano e já 5 meses, ela conseguiu entender que não era o caminho e nem a verdade e nem a vida que ela queria. Rompeu, saiu, e eu até dizia no rádio: por favor, filha, não fale nomes, não fale nomes. E disse no final: se você receber alguma represária, tua família saberá te tirar daqui, da sua cidade, que é Campina Grande, ouvinte da Rádio Caturité. Vá embora, mas não se torne refém dessa paixão. Não seja prisioneira da paixão. Até citei a última estrofe da música Paz e Luz. Estou com medo de pisar na bola quando o assunto é felicidade. E eu termino lá dizendo: sabe certo, mas amo errado. E é prisioneiro da paixão. Quando se perde a vida plena de Deus, somos prisioneiros de nossas paixões. E Jesus vem dizer: eu sou a vida. Eu sou a vida. Compreende? Eu uso de um exemplo de hoje para que você entenda
que a vida que Deus nos propõe é onde nós seremos muito mais livres, onde nós seremos mais donos de nós mesmos. A vida que Jesus nos coloca não é do não. Não posso isso, não posso aquilo, é pecado. Não, por favor. A vida é liberdade. A vida em Cristo é liberdade diante de seus próprios apetites, de suas próprias paixões, de seus próprios vícios. Por isso é um caminho de santificação, humanização. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 3 palavras que nós deveríamos não escrever, mas tatuar em nossos corações. Tatuar em nossa mente. Tatuar em nossa alma. Desculpe a palavra tatuar, mas é a que eu acredito que seja mais oportuno. São Filipe. São Filipe foi aquele que, como nós, às vezes temos dificuldade e pensamos, mostra-nos o Pai, tá bom. Os muçulmanos conhecem o Pai, Alá. Uma religião séria. É uma religião séria. Mas lhes falta algo. Eles exatamente representam o que Filipe disse: mostra-nos o Pai, tá bom. Eu leio muito sobre o islamismo. Li algumas partes do Alcorão. Conheço um pouco. E diria que, se não fosse por Jesus Cristo, se não fosse uma condição para ir ao Pai, passar pela porta que é Jesus, estaria tudo certo. Mas aqui Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Filipe exatamente representa a nossa busca de Deus sem Jesus, do Criador sem o Redentor, do Todo-Poderoso sem a encarnação. Por isso Filipe representa um pouco de cada um de nós, e de muitos erros, e de uma revelação às vezes limitada da fé. Tiago. Existiam 2 Tiagos. Tiago maior, que era irmão de São João, o que escreveu o Evangelho. Tiago maior. Esse no ano 60 e pouco morreu. E ficou Tiago menor, que foi assim colocado para distingui-los. Que depois que Pedro deixou Jerusalém e Tiago maior for morto, ele foi elevado a bispo de Jerusalém. Tiago menor, que escreveu uma carta até hoje maravilhosa. Até sinto de não tê-la citado no Dia do Trabalhador, porque ele diz: ai de vós ricos, porque o inferno vos espera pelo mau pagamento aos seus funcionários. Atual, né? Epístola de São Tiago. O mesmo Tiago que fala da unção dos enfermos. Filipe e Tiago entenderam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No martiriológico, não se fala muito da morte de Filipe. E sobre Tiago, o texto mais antigo remete a Flávio Joséfo, que não era cristão. Era um escriba. Escriba quer dizer escritor, seu cronista. E Flávio Joséfo foi aquele que escreveu a morte de Tiago menor, dizendo que o imperador mandou que ele fosse morto a pedradas, foi apedrejado.
o caminho, a verdade e a vida. Que nós hoje nos perguntemos: será que essas 3 palavras são para nós realmente um modelo de discipulado e de vida? Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Mais uma vez. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Coloquemo-nos em oração. Senhor, que na Eucaristia alimentais a Igreja pelas mãos dos vossos sacerdotes, aquecei nossos corações neste encontro com Cristo, caminho, verdade e vida, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que quisestes permanecer conosco no sacramento eucarístico, fazei crescer a cada dia o amor e a adoração a tão sublime sacramento, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que a exemplo de São Filipe e São Tiago, na fidelidade a Jesus, nos encha de coragem para testemunharmos nossa fé, principalmente diante das dificuldades, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Coloquemo-nos em oração por aqueles que se recomendam. Atendei-nos, Senhor, os nossos pedidos e clamores. Escutai a prece dos que sofrem e dos que esperam em vós. Por teu Filho, no Espírito Santo. Amém. Com os dons do pão e do vinho, façamos a nossa oferta material e espiritual, cantando Vem o Senhor oferecer. Vem o Senhor oferecer